Olá! Você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. Mas o que fará o Messias quando ele pisar em Jerusalém? Olha, venha comigo porque você vai saber. É só ficar até o final da gravação. Muito obrigado. O meu nome é João e eu sou comentarista bíblico. E vamos começar por aqui. Para você que conhece a história de José no Egito, você sabe que aqueles anos que se passaram, os irmãos de José, longe deles, longe de José, e José longe dos seus irmãos. Mas até que um dia surgiu um governador do Egito, e os irmãos de José ouviam falar, mas eles nem sabiam que seria ou quem poderia ser. Era o próprio José. Até que um dia ele se encontrou com eles. Foi aí que eles descobriram quem era. Bom, temos que dizer para você que os judeus, eles oram até hoje no Muro das Lamentações, esperando o Messias, esperando a restauração da nação. Mas eles fazem isso sem saber que o Messias que eles estão esperando é o próprio Jesus a quem eles crucificaram. Então vem comigo. Olha, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus trata exatamente deste assunto. Veja bem, quando nós lemos aqueles dois capítulos, a gente começa, digamos, a pensar na igreja, Jesus voltar para arrebatar a igreja. Mas nós temos que deixar claro ali que não foi isso que Jesus falou ali. Quando lemos ali Mateus 24, 25, você tem que entender que ali é um cenário sem a igreja. A igreja ali, ela já foi arrebatada. E Jesus está tratando ali, exatamente da última semana do profeta Daniel. São os 7 anos da grande tribulação que o mundo vai passar depois que a igreja for arrebatada. Tanto o profeta Daniel disse, haverá tribulação como nunca houve. E o próprio Jesus também disse, haverá tribulação, angústia, como nunca houve no mundo. Ao ler Mateus 24 e 25, você tem que olhar um cenário assim, um mundo sem a igreja, os judeus aqui para serem perseguidos, o anticristo vai reinar, os desviados que ficaram e o mundo que vai amargar a grande tribulação. Este é o cenário. Agora sim nós vamos entender. Bom, a volta de Jesus a esse mundo, não mais para arrebatar a igreja, mas para salvar Israel no final da grande tribulação, será precedida por esses tempos de angústia. Vamos entender. Durante esse tempo, os judeus sofrerão as perseguições maiores. Então, de um lado, haverá aquelas pessoas ou aquelas nações que ajudarão os judeus, protegerão os judeus, né? Apoiarão os judeus durante esses 7 anos. Vamos entender bem. Pelo outro lado, haverá aquelas nações ou aqueles povos que serão contra os judeus, perseguirão os judeus, matarão os judeus, porque o anticristo vai procurar fazer com os judeus pior do que o que Hitler fez, ou tentar fazer. Mas vamos entender bem. Então será nesse cenário que Jesus descerá do céu. É Mateus 24, 25. É nesse cenário que o Messias desce no final da grande tribulação. Assim como José se encontrou com seus irmãos, Jesus vai se encontrar com os judeus, salvar os judeus. Outra ilustração importante.
quando José reconciliou-se com seus irmãos, perdoou os irmãos, Asenate já estava do lado dele há muito tempo. Então entenda bem, quando Jesus voltar no final da grande tribulação para salvar os judeus como nação, a igreja, a Zenate dele já estará do seu lado há muito tempo. Ele já arrebatou, então vamos entender, porque isso é muito importante. Bom, mas agora vamos ao ponto. Quando o Messias pisar em Jerusalém, porque o profeta Zacarias disse, mostrou até o lugar que ele vai pisar lá em Jerusalém. Então, isso é uma coisa para lá de certa, ou mais do que 2 e 2 são 4. Então, quando o Messias chegar em Jerusalém, é aquela. Ele vai voltar, vai reinar 1000 anos sobre os judeus, vai reinar 1000 anos sobre o mundo, todo o mundo, assim como Salomão dominou do Nilo até ao Eufrates. Preste bem atenção. O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reunirá as nações no vale de Josafá. Veja bem, aquelas pessoas e aquelas nações, aqueles povos que perseguiram os judeus, mataram os judeus, não apoiaram os judeus, deixaram de ajudar os judeus, ele colocará à sua esquerda. Preste bem atenção. Aqui não se trata do juízo final. O juízo final está lá, muito lá na frente. Isso aqui, ele vai fazer um julgamento para determinar quem é que vai entrar no reino nos 1000 anos que ele reinará sobre os judeus e sobre o mundo, e quem não poderá. Então, à sua direita, lá no Vale de Josafá, ele vai colocar aquelas nações, aquelas pessoas, aqueles povos que ajudaram os judeus durante esse tempo de angústia, que apoiaram os judeus, né? Até salvar os judeus, guardar os judeus e assim por diante. Hoje você já vê aquelas nações que são contra Israel e aquelas que são a favor de Israel. Mas o cenário aqui é lá dentro da grande tribulação que os judeus sofrerão as piores coisas. Bom, então ali está. Foi o que Jesus falou. Quando o Filho do Homem vier e se assentar no trono da sua glória, então ele reunirá as nações à sua presença. E o profeta disse, no vale de Josafá. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então, o cenário é esse aqui. Bom, e agora? Aquelas nações, as pessoas que foram contra os judeus, perseguiram os judeus, deixaram de ajudar os judeus, ele dirá para elas, o julgamento é esse. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram, né? Eu era forasteiro e vocês não me acolheram. E aí eles vão se espantar e dizer, mas Senhor, olha, nós nem te conhecemos, nunca te vimos. E eles disseram, ora, sempre que vocês foram contra esses meus irmãos, sempre que vocês deixaram de fazer tudo isso com esses meus irmãos, os judeus, a mim o deixaste de fazer. Bom, mas aí ele voltará-se, né, para aqueles que apoiaram os judeus, para aqueles que ajudaram os judeus, as nações, os governantes que ajudaram, apoiaram, protegeram os judeus durante aquele tempo da grande tribulação. E dirá, olha, vocês vão poder entrar no meu reino, então vinde bendito de meu Pai, porque esse reino está preparado. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me acolheste. Estava nu, eu estava enfermo
e vocês foram me ver. E eles também vão se assustar. Mas, Senhor, nós nem te conhecemos, nunca te vimos. Ele disse, olha, todas as vezes que vocês fizeram isso com os judeus, meus irmãos, a mim o fizeste. Então deu para você entender aqui? Aqui não trata-se de juízo final. O juízo final está lá na frente. Isso aqui são as primeiras medidas que o Messias fará quando ele pisar em Jerusalém. Porque as primeiras medidas de um governante do céu. Porque em toda a Bíblia e nos evangelhos se fala em reino dos céus, se fala em um reino, mas somente lá no Apocalipse está explicado, concluído a revelação, que Jesus reinará 1000 anos de paz aqui nesse mundo, com Satanás preso, e os judeus serão as pessoas, digamos assim, os primeiros. Eles eram os primeiros, e a igreja gentia tomou o seu lugar e eles ficaram por último. Mas nesse momento, no reino milenial, eles serão os primeiros também. Bom, eu creio que deu para você entender. Este comentário, aqui está a primeira medida que o Messias fará quando ele pisar em Jerusalém. Ele reunirá as nações e fará esse julgamento. Agora, quando ele disse para aqueles que não apoiaram, apartai-vos de mim, malditos, não está determinado que sentença ele tomará, ou se será posta em prática logo, imediatamente. Agora, você pode ver ali 3 tipos de povo para nós concluirmos esse assunto aqui. As ovelhas, os bodes e os irmãos. Está entendido. As ovelhas são aqueles que apoiaram Israel, tanto hoje como durante aquele dia de tribulação. E aqueles que são bodes são aqueles que são contra os judeus, são aqueles que perseguiram os judeus, ou perseguiram os judeus. E os irmãos, meus amigos, os irmãos de Jesus são os judeus. Eles são seus irmãos. Então, os judeus hoje esperam o Messias, mas eles não sabem que esse Messias será o próprio Jesus. Eles só vão saber naquele dia. Assim como os irmãos de José foram surpreendidos quando chegaram lá que viram, o governador do Egito é José. Então aí os judeus também vão entender, o nosso Messias é aquele mesmo que nós crucificamos. Então está entendido aqui. Ovelhas, bodes, irmãos. Jesus separará e os irmãos de Jesus são os judeus. Então aqui está a primeira medida que o Messias fará quando ele pisar em Jerusalém. Eu agradeço muito a você que ficou até ao final desta gravação. E muito obrigado.